Oiê! Tô fazendo essa introdução bem rapidinha nesse vídeo, porque de todos os vídeos que eu gravei, esse foi realmente o mais difícil. A energia foi muito pesada, vocês vão entender, né? Aliás, pelo título, acho que vocês já entenderam o porquê que a energia foi muito pesada. E eu já tinha gravado uma leitura, não estava contente, gravei uma segunda vez, não fiquei contente. Aí, no fim, virou... Essa leitura, como eu tô postando hoje, virou o que eu chamei, gentilmente, de leitura Frankenstein, né? Porque é pedacinho de uma leitura, pedacinho de outra, então pode ser que esteja confusa, mas eu sabia que se eu não postasse desse jeito, eu não ia postar mais. E eu acredito que a mensagem que esteja lá dentro, ela ainda vai servir para alguém, porque a espiritualidade não ia me passar uma mensagem com tamanho impacto também na minha vida, porque a energia, como eu disse, ela foi muito pesada. A espiritualidade não ia me passar isso tudo se não tivesse uma finalidade. Então, né, eu conto com a compreensão de vocês. Eu sei que as pessoas andam super exigentes na internet, né, que provavelmente alguém vai assistir isso daí e vai pensar, mas que porcaria é essa? Olha isso, né? Em algumas partes do vídeo ela tá com uma roupa, em outras ela tá com outra, porque de fato eu não gravei no mesmo dia e eu ia substituir a leitura e no fim eu não fiquei contente com o resultado e agora ficou pedacinho, né? Uma montagem com vários pedacinhos desses dois vídeos, mas o importante é a mensagem que tá ali dentro e eu espero que ela possa ajudar ou as pessoas que vão ressoar com ele, tá bom? Então tá, boa leitura. Oi, eu voltei! Oi! Não, voltei. Eu tô trazendo essa leitura, fazem meses que eu tirei ela. Eu até fiz uma foto porque foi, acho que, a leitura com a energia mais pesada que eu tive desde que eu comecei a tirar tarô na minha vida. O que significa que fazem mais de 20 anos que eu não tinha sentido tamanha energia negativa numa leitura. O que parece ambíguo, porque vocês vão ver as cartas, elas são lindas, né? A maior parte das cartas são lindas, mas a energia tava pesadíssima. Então eu relutei, não queria gravar essa leitura, porque eu não queria ficar falando dessa energia, para não atrair essa energia na minha vida. Mas eu sinto que essa leitura vai poder ajudar alguém aí. Pelo menos se eu tô gravando é com esse objetivo, porque senão eu não falaria do que tá acontecendo aqui. Para quem que essa leitura vai ser destinada? Para pessoas que acreditam terem encontrado a alma gêmea delas, ou a chama gêmea, alguém com quem vocês sentem que tem uma conexão profundíssima de alma, mas que vocês sentem que a pessoa foi arrancada da vida de vocês. Tipo, foi tirada, tipo, do nada, assim, vocês nem viram a coisa chegar, nem viram a coisa acontecer e a pessoa foi retirada da vida de vocês, de alguma forma. Não tô dizendo que a pessoa sumiu, pode até ser que a pessoa tenha dito, olha, eu não quero mais nada com você, do nada, sabe? Do nada, e a pessoa, não, né? A pessoa que vai ressoar com isso não estava esperando, e isso trouxe, assim, a dor profunda, né, foi a dor profunda, a noite profunda da alma, né, que eles falam em inglês, Dark Night of the Soul, foi algo que realmente levou a pessoa que vai ressoar com isso para as profundezas da própria alma. Foi como se a pessoa tivesse tomado uma surra. Eu tenho a impressão, o que as cartas me passam é que a pessoa sente como se ela tivesse tomado uma surra. Então, se você é essa pessoa, essa mensagem pode ser para você. E eu peço para vocês terem uma mente muito aberta, porque as coisas que eu vou falar aqui nessa leitura vieram através de sonhos. Eu falo sonho porque eu já estava deitado, meu corpo físico estava né, tava dormindo, mas eu sei que eu estava em projeção astral. E as cenas que eu vi, enfim, eu tô arrepiando inteiro, eu já imagino que os seres que estavam envolvidos nessa situação já devam estar todos se aproximando. Enfim, já pedi proteção a toda a minha espiritualidade, porque de fato a energia pesadíssima, pesadíssima. E, enfim, tô usando aí hoje, né, pra ver se dá uma levantada no astral.
energético, não, tô brincando. O Radiant Tarot do Radiant Rider-Waite, da Pamela Coleman Smith. Enfim, os desenhos, né, são dela. Deixa eu apresentar as cartas pra vocês e a gente começa a falar um pouco dessa mensagem, porque eu falei, eu não posso mais deixar essa mensagem esperar, porque, na verdade, antes de ontem, eu tava tirando as cartas do meu tarô favorito, que é o Happy Tarot, e a mensagem foi um puxão de orelha por eu não, né? Uma das mensagens foi um puxão de orelha por eu não ter ainda trabalhado nessa energia aqui, então já tô sentindo ânsia de vômito. Gente, é um horror a energia desse bagulho. Enfim. E quando eu tirei, né, eu pensei, ups, é verdade, eu tinha esquecido, né? Não é que eu tinha esquecido, eu não queria mexer nessa energia aqui pesada. E aí as cartas do Happy Tarot me passaram uma continuação dessa mensagem. Então, quando eu for gravar a mensagem do Happy Tarot, vocês podem ir para a sequência, porque é uma evolução disso daqui. Uma evolução positiva, tá? Não é a cura disso daqui, mas é uma evolução positiva, tá bom? Então vamos lá, a carta que estava debaixo do baralho é a carta do 6 de copas, né? Que fala desses encontros de alma, fala de um amor de alma, amores de vidas passadas ou amores passados dessa própria vida, mas como eu disse, isso daqui é coisa de alma gêmea, chama gêmea. Ao meu ver, isso é chama gêmea, sabe aquelas conexões difíceis se as pessoas não estão em alinhamento, que foi o caso, né? A gente tem a carta do diabo, a carta do 5 de ouros, a carta da papisa, a carta do 2 de copas e a carta dos enamorados. Como vocês podem ver, né? 6 de copas, 2 de copas, os enamorados e a papisa, que também fala de amor profundo, né? De sentimentos profundos. E quando eu recebi a mensagem, eu não tinha entendido a carta do diabo ali, o 5 de ouros. Eu falei, nossa, que uma leitura tão linda, né? Uma leitura tão linda, que raio que é isso? E naquela mesma noite eu tive uma projeção astral, e aí eu entendi o porquê desse diabão aqui, e eu entendi o porquê desse 5 de ouros também. Como eu disse, essa mensagem se destina para pessoas que acreditam terem encontrado a sua alma gêmea ou a sua chama gêmea. Usem o termo aí que vocês quiserem. Uma pessoa com quem vocês acreditam que tem uma missão a cumprir juntos. Alguém que vocês acreditam que tem uma conexão profunda de alma. Porque vocês sentem que a pessoa faz... É como se a pessoa fizesse parte de vocês. É como se você... O sentimento que me vem é que o sentimento que você que vai ressoar com isso tem é que essa pessoa... É a sensação de missão cumprida, de voltar para casa, sabe? A sensação do retorno para casa. É como se você estivesse retornando para a tua própria alma. Olha que profundo isso, né? Esse encontro com essa pessoa foi como se você estivesse voltando para casa. Ou seja, como se você estivesse se reconectando com a tua própria alma, né? E mesmo que aqui a carta seja do diabo, eu vejo junto com essa carta, e eu já tinha visto naquele dia, a carta da torre. Não sei porquê. Bom, a carta da torre é a que vem em seguida, né? A carta do diabo é a carta das ilusões, e a torre, que é a 16, é a quebra das ilusões. Então, existia aqui já um vínculo, acho que a atração foi tão forte, por isso que eu falo, é uma conexão de outras vidas, já existe uma conexão de alma, e provavelmente a atração sexual também era forte entre vocês, ou a atração física. Existe um magnetismo profundo, fortíssimo, e isso com a separação de vocês dois, a pessoa do nada, tipo, é como se a pessoa tivesse sido arrancado ou arrancada da tua vida aí, da vida da pessoa que tá me escutando e tá ressoando com isso, tá? E de fato essa pessoa foi arrancada. Só que, o que eu vi quando eu tava em projeção astral?
Eu não tô pedindo pra vocês crerem, pouco importa a religião de vocês, eu não sei qual religião vocês são, eu não sei que tipo de crenças vocês têm, mas eu, mesmo sendo batizada na Igreja Católica, eu já fui, né, já estudei teologia de Umbanda, então eu tenho uma mente bastante aberta para tudo quanto é religião, né? Pouco importa a religião. O que importa para mim, aliás, hoje em dia eu já não me ligo a religião nenhuma, mas para mim uma religião ela tem a função da muleta para uma pessoa que que sofreu um acidente, que precisa se restabelecer, sabe? A religião é uma muleta para a pessoa que precisa, que não se sente forte o suficiente para estabelecer essa conexão com o divino. Então, pouco importa a religião, tanto que a pessoa se conecte com o divino, certo? E eu acredito, sim, que existam espíritos obsessores, espíritos que perseguem a gente de uma vida a outra. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito que a alma, né, o corpo, chega uma hora que ele termina a missão dele numa encarnação, então o corpo morre, mas a alma continua viva. Eu acredito nisso. Só que o problema é que muita gente se coloca atrás dessa teoria de espírito obsessor para justificar as próprias falhas, né? Então, eu traí, mas eu traí porque eu estava sendo obsediado. Ou eu fiz, né? Eu matei porque eu estava sendo obsediado. Eu roubei porque eu estava sendo obsediado. E, né, na vida a gente não pode não tem que colocar a culpa no outro, porque mesmo quando você é obsediado, e eu sei o que é ser obsediada porque eu já fui obsediada, é uma escolha. No final das contas, é uma escolha. Então, né? Enfim, eu não gosto de falar, é obsessor, né? O que aconteceu era obsessor, então era por isso que... Não. Tinha uma atuação de um obsessor, mas a pessoa tem que se questionar por que o obsessor estava lá, né? E o que acontece aqui, a sensação da outra pessoa ter sido arrancada foi por causa de atuação espiritual, sim. Porém, contudo, todavia, se esse espírito estava lá, né? Não adianta jogar a culpa no espírito. Tinha um porquê né? Alguma coisa foi feita, alguma cagada você fez que o espírito estava lá. Então, né? Não vamos colocar a culpa no espírito e vamos tentar extrair a mensagem que vai ajudar a trazer a cura disso daqui, tá bom? Quando eu tirei as cartas, por mais que eu tenha 4 cartas positivas e 2 mais negativas, as negativas estavam tomando conta de toda a mensagem, e eu realmente não estava bem no dia que eu tirei as cartas. Não estava bem, só que eu não estava entendendo nada e, tipo, a mensagem estava confusa e eu acho que no fundo era para mim não ver que tinha essa obsessão, que a coisa estava vindo da obsessão. Enfim, como eu disse, eu tinha tirado as cartas e eu não estava entendendo o porquê de tanto peso. Só tinha 2 cartas negativas e o resto era só carta boa e super boa, né? Cartas super boas. E por que a energia estava tão densa? E quando eu peguei no sono nesse dia, eu tive uma projeção astral onde eu via o casal aqui da história. Pelo menos eu vi um homem e uma mulher, vai lá. E eu vi uma terceira mulher, que eu não vou entrar em detalhes, eu acredito que seja uma guardiã de esquerda, vulgo Pombagira, eu acredito, tá? Mas, enfim, pode ser só um espírito que esteja ali agindo. E na minha projeção astral era uma mulher morena, com cabelo preto, alisado, assim, comprido. Ela tava com um mini vestido super curto e super agarrado, sabe? Super colado no corpo. E ela tinha uma tiara com uma serpente, que me fazia pensar numa egípcia. E eu lembro que ela vinha, na projeção astral, ela vinha se oferecer pro cara da história, né? O cara que, né, que tava... Como eu vi um casal, um homem e uma mulher, mas se você for homossexual, aplica aí pra tua relação e tudo, mas... Ela vinha se oferecer pro cara. E a mulher que tava assistindo tudo, ela não quis esperar até o fim. Então ela ficou puta da vida com o cara
achando que ele ia trair ela. E ela, tipo, caiu fora. Só que o cara, eu tava assistindo tudo, o cara, ele olhava assim porque a fulana, a tal, que eu acredito que seja uma guardiã, com todo respeito, hein? Eu já fiz teologia de Umbanda, eu tenho o maior respeito por guardiões e guardiãs de esquerda, de direita também. Eu tenho muito respeito por eles. Eu sei que eles trabalham nesse lado da criação, não porque eles são diabos ou porque eles são pessoas más. Eles estão lá cumprindo, pagando karma ou cumprindo missões da lei, ok? Então, eles estão lá da mesma forma que um carcereiro tá numa prisão, né? Tá trabalhando. Então, eles estão lá também trabalhando. E o trabalho dessa mulher era trazer a discórdia entre os dois. Porque ela, enquanto a mulher da situação, ela estava assistindo, a tal da guardiã, ou a tal da mulher vulgar, ela tava lá toda lasciva, toda, sabe, dando em cima do cara e tudo. E ele não tava dando, tipo, não dava a entender que ele queria alguma coisa. E ela foi lá e deu um cartãozinho pra ele, com alguma coisa escrito que eu não sei o que era, porque eu só tava assistindo. E quando a mulher da situação caiu fora, o cara olhava assim pro cartãozinho, tipo, com uma cara de não tô entendendo nada. E na hora que a vulgar viu que a outra caiu fora, ela virou, né? Ela entregou o cartão, ela virou e falou: tomara que nem venha. Ou seja, ela nem queria alguma coisa com o cara, ela tava lá só para semear a sementinha da discórdia entre os dois. E ela conseguiu, porque a mulher da situação, ao ver aquilo, a primeira coisa que ela pensou é: a outra, ela tá se oferecendo, ele vai cair na lábia. E ficou com raiva dele. Então, o que aconteceu? Eu não tô dizendo que isso que eu vi em projeção astral aconteceu no mundo físico. Eu não sei se aconteceu. Eu não acredito que tenha acontecido. Mas o que essa projeção estava me mostrando é que houve um julgamento da parte dessa mulher em relação a esse homem, de que só porque tinha outra vulgar dando em cima, se jogando em cima dele, que ele ia acabar, que acabar dando uns pega. Não confiou nele, não confiou que ele ia ficar fiel. E de tudo que eu vi, porque eu ainda fiquei mais um tempo lá, né? De tudo que eu vi, ele não fez nada. E nem havia intenção de que algo acontecesse, era só para que a mulher da história desse o piti, caísse fora e a relação terminasse. E é por isso que essa pessoa foi arrancada da tua vida. Então, você realmente o sentimento de que a pessoa foi arrancada é real. A pessoa foi retirada da tua vida. Mas por quê? Porque havia, sim, uma atuação espiritual com o objetivo de você vibrar nessa miséria, nessa escassez e nesse vitimismo, porque essa carta aqui tá me falando de vitimismo. Aliás, no dia que eu gravei essa leitura, me vinha muito uma leitura que eu gravei recentemente, que eu vou colocar o card em algum lugar aqui da tela, que primeiro quando me vinha essa leitura eu falava, não tô entendendo, porque a guardiã, ela parecia ser egípcia, mas agora que eu tô regravando pela segunda vez, não. A pessoa que vai ressoar com essa mensagem aqui, eu acho que ela precisa enxergar, precisa assistir a leitura, que era uma leitura que chama padrão, a quebra de padrão, de julgamento, a decepção e coração partido. Por quê? Porque ela tava julgando o cara antes, sem saber se o cara realmente tinha feito algo. E do que eu vi, o cara não fez nada. O cara não estava interessado em algo com outra pessoa. Ele nem sabia que a mulher da história estava ali, entende? Ele nem sabia. O que aconteceu uma mulher encontra o amor da vida dela. Quando ela chega, o amor da vida dela tá sendo paquerado por uma outra bem vulgar. O homem nem sabe que a mulher da vida dele tá ali, mas ele tá tomando uma cantada da outra.
A mulher que vê o homem da vida dela sendo paquerado, ela nem dá a chance de ver se o cara realmente vai ser fiel ou não, cai fora, já puta da vida. E o espírito que estava fazendo isso com esse objetivo, o que acontece? Triunfa, porque conseguiu o que queria. E é por isso que essa pessoa foi tirada da tua vida. Ok? Quando eu tirei as cartas do Happy Tarot, que eu também vou gravar a leitura, que é uma sequência disso, é uma continuação disso, as cartas me lembraram dessa história, né? Tipo, me lembraram que eu tinha que gravar isso. E, na verdade, se você tá ressoando com isso, ou seja, se você encontrou uma pessoa que vocês acreditavam que era a pessoa, né, o amor da vida, uma alma gêmea, uma chama gêmea, alguém que vocês sentem que não vem dessa vida, é uma conexão profunda, profunda. Em primeiro lugar, vocês não estão errados, é uma conexão profunda, é algo que vem, que estava sendo gerado ali, o encontro, esse encontro era programado já, vocês tinham de se encontrar, foi programado. Só que o que eu tenho a impressão é que quando a pessoa foi arrancada da vida de vocês, é como se vocês tivessem tomado uma grande surra da vida. E a surra, na verdade, ela estava vindo provavelmente desses seres que, né? Eu não acredito que a tal guardiã ela haja sozinha. Eu acredito que ela tenha, né? Se é uma guardiã, ela tem um grupo de espíritos que trabalha para ela. Então, eu acredito que houve sim a surra. Então, se você sente que tomou uma surra, a surra foi espiritual. Mas o que eu sinto é que cada vez que vocês tentam, a conexão de vocês é tão forte que vocês não perderam 100% do contato. E cada vez que vocês tentam se aproximar, vocês e essa tal pessoa, a surra se repete. E, de fato, é o que tá acontecendo. Por quê? Porque eu acredito que se você tá vendo essa leitura, você, de alguma forma, se preocupa um pouco com a tua espiritualidade ou tenta buscar cura. Então, pode ser que essa obsessão sobre essa relação não está te afetando diretamente, mas eu sinto que a outra pessoa, isso eu sinto que é a outra pessoa, não sinto que é vocês, mas pode ser que vocês também tenham momentos onde vocês se sintam nessa falta, né, nessa miséria emocional. Mas eu sinto que a outra pessoa pode estar passando por uma miséria emocional, né? Pode estar passando por essa falta, e a atuação dessa obsessão ela é mais intensa no outro. Porém, não adianta pensar que a pessoa que está sendo obsediada espiritualmente é um fraco ou uma fraca. Se você não está sendo guiado por uma força divina, você provavelmente está sendo guiado por outro tipo de força, tá? Não estou dizendo que o diabo existe, eu não acredito nisso. Mas eu acredito que uma obsessão desse nível, ela só pode ser efetiva e ela só vai ser efetiva se você não se deixa guiar pela fonte. Ou seja, por Deus, usa aí o nome que você quiser. Deus, Alá, Oxalá, Olorum, usa o nome que você quiser aí, tá? Mas, outra coisa, não sintam medo disso, porque eu acredito sim que a relação não deu certo até então por causa dessa obsessão, tá? Mas essa obsessão tá rolando porque tem um ensinamento ali atrás, senão a espiritualidade não deixava. Mesmo porque, como vocês podem ver, o casal ele já estava sendo abençoado pelos anjos antes de vir para a Terra, antes de encarnar nessa vida. Então, se vocês estão separados por algum tipo de influência espiritual, e existe um aprendizado atrás disso daqui. E, aliás, o livro aqui da Papisa me fala isso, que existe sim um aprendizado. E é por isso que a espiritualidade permitiu, porque senão a espiritualidade não permitia, né? Por que isso aconteceu? Porque os obsessores aqui, eles são maldosos? Não. Não tô defendendo, né? Mas o que eu mais sentia quando eu gravei a primeira leitura é
vingança. É vingança. Talvez em outras vidas você e a pessoa que você ama prejudicaram alguém para poder ficarem juntos. E esse alguém decidiu que ia destruir tudo, né? Por gerações, por milênios e milênios. Quantas vezes, né, a gente, né, quantas pessoas, quantos espíritos ficam ali, eles perdem a noção do tempo. Então pode ser que né, que isso seja uma vingança de vidas e vidas e vidas e vidas. Como pode ser dessa própria vida? Alguém não gostou de alguma coisa que você fez, ou alguém não gostou de alguma coisa que o cara aqui da situação fez e resolveu fazer um trabalho para destruir a vida, e os espíritos estão só lá atuando, cumprindo ordens, né? Mas o que eu mais sentia era sentimento de vingança. Então, existe uma vingança. Aí, a vingança dessa vida ou a vingança de outra vida, eu não sei. E pouco importa. Sinceramente, pouco importa, nem se concentre nisso, porque quanto mais vocês vão se concentrar nisso, mais isso daqui vai tomar força. Então, se vocês não querem que tomem força, desconcentrem disso, certo? Mas por que a espiritualidade permitiu? Porque vocês, nitidamente, vocês são um complemento divino um do outro. Isso daqui é uma relação de alma, é uma relação abençoada, é uma relação que já estava predestinada antes do encarne. Por que a espiritualidade... Por que a espiritualidade permitiu? Porque tinha um aprendizado. O aprendizado de saber esperar o tempo certo. A Papisa fala do tempo divino, de saber esperar a geração das coisas. Gente, eu tô com vontade de chorar. Era isso mesmo. Porque além de saber esperar o tempo divino, confiar na gestação disso daqui, não era a hora. Por isso que a espiritualidade permitiu. Quando vocês se encontraram, ainda não era a hora, porque isso tinha de ser resolvido antes. Ou seja, a sementinha foi plantada, o encontro aconteceu, vocês podem ter tido algum tipo de envolvimento, pode ter tido envolvimento sexual, visto que a carta do diabo fala muito da atração. Mas se vocês repararem, o mesmo casal que tá ali, ó, preso por essa atração, estão os dois livres aqui, abençoados pela espiritualidade. Então, a atração uniu. Mas isso tinha de ser resolvido antes da atração, antes desse amor livre. E isso era um aprendizado, o aprendizado de saber esperar o tempo certo, saber que quando a semente é plantada, ela não vai germinar no segundo seguinte. Quando um homem planta a sementinha no útero de uma mulher, o bebê não vai sair no minuto seguinte. Tem um tempo de gestação. Tudo na vida tem um tempo de gestação e essa era a principal lição nisso daqui. Outra coisa que a carta tá me falando. Outra lição era que isso tinha de ser enxergado. Isso de alguma forma tinha de ser enxergado. Porque se não fosse enxergado, vocês iam se unir, iam se separar. E pode ser que a separação fosse definitiva. E lá a gente está falando de um amor de chama gêmea. Eu não acredito que tenha mais do que uma chama gêmea pela vida. Eu não acredito. Eu acredito que alma gêmea a gente encontra várias. Mas chama gêmea, eu acredito que é uma só. Uma só na vida. Outra coisa. Tudo tinha de entrar em equilíbrio. A carta do 2 de copas, além de falar dessa conexão de alma, ela fala de uma conexão equilibrada. Do dar e receber equilibrado. Então pode ser que no começo isso não era algo que estava acontecendo. Talvez você desse mais, você investisse mais do que a outra pessoa. Talvez a outra pessoa investia mais na relação do que você. Então, algo, né, o dar e receber tinha de ser equilibrado. E eu acredito que o ensinamento é o amor, né, o amor incondicional. E o que é o amor incondicional nessa situação? Porque se você tá vendo essa leitura e você tá ressoando com ela, você deve estar desesperado aí, ou desesperada, né? Tipo, ai meu Deus, ele tá sendo obsediado, eu preciso num centro
preciso dar ou chamar um padre para exorcizar isso daí. Só que, se isso tá com a outra pessoa, e eu acredito que esteja com a outra pessoa, não adianta vocês enfiarem a mãozinha de vocês ali e provocar e limpar né, o totô no lugar da pessoa. Isso é um aprendizado para a pessoa. Você faz a tua parte. Ou seja, se você ficar meio para baixo, se você ficar com raiva da pessoa, porque é isso que eu sinto. Existe a função desse diabão aqui na carta é trazer a discórdia entre os dois, é trazer ao mesmo tempo a atração física, o que atrai os dois é causar o raio da torre, sabe? Aquela lambada que deixa os dois, como que eu posso dizer, meio reativos, assim, deixam os dois com quase que inimigos um do outro, mas vocês não têm de ser inimigos um do outro, vocês têm que ser amigos, vocês têm que se amar. E se vocês se amam, não tem que entrar nessa vibe de falta, não tem que entrar nesse jogo. É um jogo, isso é um jogo. Se a lição aqui, e eu acredito que vai ser a saída para essa situação, é enxergar o outro com os olhos da fonte, ou seja, se você quer resolver essa situação para outra pessoa, significa que, no fundo, você acredita que a pessoa é incapaz. E isso não é olhar a pessoa com os olhos da fonte. Se você acredita que a pessoa é capaz de sair dessa furada sozinha, isso não quer dizer que se a pessoa um dia venha pedir ajuda, você vai falar, te vira, meu filho. Te vira. Ó, como Pôncio Pilatos, me lava as mãos, né? Não é assim, mas se a pessoa não pede ajuda, acredita, confia que ela é capaz de chegar às conclusões dela ou dele, sozinho ou sozinha. A pessoa pode. A fonte acredita que a pessoa pode. Então, olha para essa pessoa com os olhos da fonte. Confia no potencial e na capacidade dessa pessoa como a fonte confia na pessoa e em vocês, né? E aí, sinceramente, eu acredito que a hora que vocês, né, largarem, porque também a necessidade de resolver essa situação por vocês dois é uma forma de vibração na escassez. Você está vibrando na escassez, você acredita que não tem solução, você acredita que tem um problema sério ali. Enquanto você acreditar que tem um problema sério, que você tem de resolver, a vida, o universo só vai ficar reproduzindo mais do mesmo. Ou seja, você vai ter sempre algo para resolver. Então não é assim. Confia, segue a intuição, confia, silencia, fica na tua. A papisa é uma carta do fica na tua, fica pianinho, fica em silêncio e observa. Observa, porque a observação traz aprendizado, tá? Confia que essa pessoa que vocês amam tanto e que dá pra ver, que tem amor pra mais de metro, né? Confia que essa pessoa vai acordar. E ela vai acordar. Porque vocês dois estão sendo protegidos por uma força maior. Isso que tá acontecendo na vida de vocês, meu Deus, eu tô morrendo de dor nas costas. O que tá acontecendo aí na vida de vocês era um aprendizado importante que vocês tinham de passar. E a solução, visto tantas cartas de amor, né, tantas cartas de ligação de coração, a lição é o amor, né? Eu não canso de falar, eu tenho trabalhado tanto com a energia do amor universal. Essa energia, ela é poderosíssima, ela transforma as pessoas, ela transforma a vida das pessoas como um todo. Não é só na área do relacionamento amoroso, tá? Não é só na área do relacionamento amoroso, é em todas as áreas. Quem é próspero emocionalmente, né? Quem vibra na prosperidade, na abundância,
é próspero e abundante em todas as áreas. Então, vibre na energia do amor para que essa conexão possa entrar em equilíbrio. E ela vai entrar em equilíbrio. Basta vocês confiarem. Confiem no universo. Confiem nessa ligação espiritual que vocês têm. E confiem nessa proteção divina que vocês estão recebendo. Isso é uma lição, é um aprendizado. Isso vai servir para vocês quando vocês se unirem. Mas isso tem de ser resolvido antes da união de vocês. Senão não adianta. Porque toda vez que vocês vão tentar unir, vão tomar aquela lambada. Então continuem amando a pessoa, amando, sabendo que a pessoa é capaz e que ela vai ser capaz e que você também vai ser capaz. Continue se amando. Eu sou capaz de vencer isso. Não fiquem com raiva dessa força, né, que está agindo de forma negativa, porque se for ver, talvez eles só estejam seguindo ordens da lei, né? Nada no universo acontece se não existe uma autorização divina, ok? Nada acontece se não há autorização divina. E tudo vem para um aprendizado, então olhe a situação com amor. Porque quanto mais vocês vibrarem com raiva ou desespero ou medo por causa dessa atuação aqui, mais vocês vão dar força para isso. Então, desfoquem disso, desfoquem dessa força aqui e ensinem. Aliás, pratiquem tanto a energia e a força do amor que vocês vão acabar ensinando o que é o amor para essas forças aqui. Ok? Essas forças que estão trazendo essa separação que está sendo doída, eu sinto que é doída. Por isso que eu falei, a energia dessa leitura foi pesadíssima. Pesada. Eu tô falando com vocês, eu tô com dor no peito, eu tô com dor nas costas. Falta de ar, sabe? Mas eu sinto que tem solução. E como eu disse, já vou dar um spoiler, né? Tipo, quando eu tirei o Happy Tarot, teve uma evolução. O problema não está resolvido. Isso daqui ainda não está resolvido. Mas tá chegando no fim. E eu acredito que tem, né, que o potinho de ouro no fim do arco-íris vai valer a pena, sabe? Eu acredito. De verdade, pelas cartas que estavam na leitura do Happy Tarot. Quase as mesmas cartas, mas existe uma evolução ali. Existe uma evolução nesse estado aqui de miséria emocional. Então, confiem. Confiem e amem o outro. Se amem e amem o outro. Amem, né? Vejam essa situação com amor. Vejam essa situação com amor. Doem amor para essa situação. É a única forma que vocês vão poder contribuir. Vocês não podem fazer isso no lugar da outra pessoa. Vocês só podem fazer a parte de vocês. E eu sei o quanto é difícil quando você quer ajudar as pessoas. Ou quando você tá angustiado e que você quer resolver os seus problemas. Eu sei o quanto dói. Eu sei o quanto fica entalado assim, ó. Eu sei, tá? Mas se vocês amam de fato essa pessoa e se vocês querem realmente vivenciar isso, confiem que essa pessoa é capaz de chegar às conclusões dela sozinha. Eu acredito que a outra pessoa vai conseguir, tá bom? Gente, então era isso. Deixo pra vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau!